E, de novo, o texto do José Castelo, O Poder da Literatura. Vocês já estão, né, de cor e salteada aí com esse texto na cabeça, mas a gente vai dar aquela olhadinha para lembrar do que se trata. O José Castelo fala sobre... lembrei agora do exemplo. Eu comecei com a música do Bon Jovi. Se eu tivesse lembrado disso antes, tinha colocado de novo. Em um século dominado pelo virtual e pelo instantâneo, que poder tem a literatura? Quando você fala disso, você lembra de quem? De quem? Bauman e Bon Jovi, né? Bebê. Pensa no Bon Jovi. These days. Bota a música aí, porque eu nunca sei a lenda. Esses dias sem beleza, ninguém mais é original. These days, Bon Jovi. Ele fala a mesma coisa que o Bauman disse. Você vê que o Bauman era um picareta que copiou tudo que o Bon Jovi falou, que absurdo. Não é, gente? Então, o mundo dominado pelo virtual, pelo instantâneo, ele questiona o José Castelo. Qual que é o poder da literatura, né? E aí diz que a literatura causa o desassossego, o estranhamento, que você só consegue perceber se de fato você lê e não só correr os olhos na superficialidade das palavras de um texto, tá? Então a literatura é um inútil prático, né? Ele fala que a literatura não tem o poder dos mísseis, mas o poder é limitado, é subjetivo, né? Te manda um olhar para dentro, diferente do míssil que você joga e causa estrago lá fora, né? Quando você incorpora e lê e compreende a literatura, seja para entretenimento, seja para educação, seja para fim de conhecimento informativo, o estrago, a mudança é feita por dentro, tá? E ele termina o texto dizendo que a literatura é para todos, mas é principalmente para os corajosos, para aqueles que ainda valorizam a coragem de se transformar. Porque a gente está acostumado a ler, né, literatura de massa, textos de massa. A gente nem perde mais tempo escrevendo nada para ninguém, né? Escrever uma mensagem de amor para o meu namorado. Eu copio e colo mensagens.com.br. Dia dos namorados, marido ou namorada, aí tem sempre lá uma especificação mais completinha. Você copia e cola. Você não se dá nem o trabalho de fazer algo único, original. Então, não transforma. A leitura valoriza quem tem a coragem de assimilar aquilo e se transformar, tá? E aí, a primeira questão que a gente vai fazer, caiu na EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, não é? Para você marcar a opção que não tem uma ideia versativa. Então, a gente tem que observar duas coisas nessa questão. Primeiro, tem que achar a alternativa errada. Então, o certo é o errado. Outra coisa que você tem que saber, o que é uma ideia versativa? Lembrou do These Days aí, gatinha? Bota aí para nós. Alice tem vergonha, gente. Eu tenho vontade de virar a câmera, porque ela não deixa eu mexer. E vai sair a moça. Tudo bem, no finalzinho eu mesmo boto, tá bom? Ela não quer colocar. Enfim, ideia versativa é ideia contrária, tá? Eu tenho uma ideia, por exemplo, eu gosto de... De quê? Do que eu gosto? Eu gosto de dar aula, mas eu não quero sair de casa. Uma ideia que está contrapondo o que eu disse anteriormente. Entendeu? Então, vamos lá. E nós temos, observem, é muito característico do vestibular militar isso. Você tem que ir lá na referência. A ideia é esse texto enorme. Nem fala primeiro, segundo, terceiro parágrafo, não. Referências são aqueles numerinhos pequenininhos que aparecem lá no texto, em cima da palavra. Então, você tem que ir com muito cuidado, tá? O que eu aconselho ao aluno? Tá lendo o texto, marcou a referência, faz uma bolinha em cima do número para ficar mais fácil de localizar depois. Todas as 4 orações que foram e períodos que foram destacados aí fazem parte disso. Então, eu tenho a primeira referência, está na referência 7, contudo, desde os gregos, a literatura conserva um poder que não é mais de ninguém. Tem alguma ideia contrapondo ao anterior? Aí eu não preciso voltar, por exemplo, ao elemento lá no texto ou a frase que antecede, para perceber que não tem nada sendo contrariado aí, ó. A literatura perde o principal poder, que é interrogar, interferir, desestabilizar a existência. Contudo, desde os gregos, a literatura conserva um poder
Então, desde sempre, desde a Grécia até hoje, não tem nada que se contrapôs, mas foi conservado, se manteve. Então, não tem ideia contrária. Letra B. Ela, a literatura, lança o sujeito de volta para dentro de si e o leva a encarar o horror e as crueldades. Aí a gente estava no 7, tem que caçar o 8 lá em cima. Contudo, desde os gregos, a literatura conserva um poder que não é de mais ninguém. Ela, a literatura, né, lança o sujeito de volta para dentro de si e o leva a encarar o horror, as crueldades, a imensa estabilidade, e aí vem a referência 9, o igualmente imenso vazio que carregamos no nosso espírito. E aí olha a letra B. Ah, peraí, tudo errado. Eu tenho que achar uma opção que não tem a ideia adversativa. Contudo, desde os gregos, mas se conserva, o que tem antes do contudo? Vamos lá no número 7. Meu Deus, lis! Vontade de aumentar? Aumenta, né, Érica? É isso que eu tô fazendo. Não vai, tá no Word. Vou marcar o texto inteiro, vamos ver se vai. Vai. Não vai. Número 7, meu Deus, a literatura não serve para nada. Eu acabei de ler ali, sumiu. Número 6. Número 7, nos dois casos, a literatura perde potência. Tanto quanto é vista como distração, quanto é vista como objeto de estudos, a literatura perde o principal poder de... Perde o poder de interrogar, mas ainda conserva o poder que não é de mais ninguém. Olha que danadinha essa pergunta, letra A, quase fomos induzidos ao erro. Você tem que voltar não só na referência 7, você tem que voltar lá na referência 5 para entender que a partir da referência 7, você está contrapondo tudo. Que a literatura perde o principal poder de interrogar, inferir e estabilizar, mas ainda mantém um poder que não é mais de ninguém. Aí sim tem um fator adversativo. Olha, presta atenção, Érica, presta atenção você aí também. Lança o sujeito de volta para dentro de si a encarar o horror. Tá lá na 8. E aí a gente estava na 7. A gente tem que voltar para 8. Antes da 8 tem a 7. Contudo, desde os gregos, a literatura conserva um poder que não é mais de ninguém. Que poder é esse? Ela lança o sujeito de volta para dentro de si e o leva a encarar o horror, as crueldades, a imensa instabilidade e igualmente imenso vazio que carregam em nosso espírito. Tá tendo alguma ideia de contraposição aí? Não, eu tô somando, não tô não? Tô somando, a ideia é de adição e não de adversidade. É a B, Liz? É a B que diz o gabarito? Da número 1? Sim? Pode falar, o povo gosta de ouvir sua voz. Então, tá acrescentando o poder da literatura, de poder olhar para dentro de si e encarar os horrores. Tá? Todas as outras duas alternativas, a gente tem ideias que se contrapõem.